Amados, vamos abrir a Escritura na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Estamos já no finalzinho desse estudo, lembrando que logo que concluirmos essa epístola, começaremos o estudo de 1ª e 2ª Tessalonicenses. Os irmãos que não fizeram todo o estudo de Efésios, se esforcem e se planejem para que você participe do primeiro estudo, né, da nova série, que será a 1ª Tessalonicenses e 2ª Tessalonicenses. Tá bom? Capítulo 6, versículos 13 ao 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Interessante o versículo 13, né, irmãos? Lindo esse texto, ó. Quando diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Meditando sobre essa porção, sempre eu estou retomando todos os textos, né? Para que nós possamos ter um estudo em sequência, em continuidade, na sua totalidade. Eu pensando hoje à tarde sobre esse texto, me recordei que eu comentei aqui com os irmãos que quando diz para poder resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, né? Nós colocamos aqui o sentido dessa porção como sendo: que dia mau é esse a que se refere o texto? Revestir-nos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. E tendo nós vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então a pergunta que a gente faz: que dia mau é esse? Aí nós, tomando aquelas palavras de Jesus, em Mateus capítulo 6, salvo engano, quando Jesus diz que deixe a cada dia o seu próprio mal. Então partimos de um pressuposto de que todo dia é um dia mau. Todo dia traz o seu próprio mal. Todo dia traz consigo um mal. E nós, a cada dia, precisamos estar preparados para enfrentar esse mal e vencer este mal. Isso é muito lógico e muito óbvio, uma vez que, do ponto de vista da existência, nós não temos nem passado e nem futuro, nós só temos presente. Porque o passado, embora tenha existido, quando existiu, ele era hoje. Deixou de ser hoje quando aquele dia passou e nós continuamos sempre no hoje. Mas o passado já não mais existe. Se existiu, já não existe mais. O amanhã nós também não existe, não há. Porque pode ser que você morra hoje ainda, às 10h45 da noite, e você não veja o dia seguinte. E, portanto, ele não existirá para você. Mas caso você resista a hoje, depois das 10h45, você não morra de hoje para amanhã, quando você chegar no amanhã, você vai ter um hoje. Na verdade, não podemos nem dizer que temos um hoje, temos sempre um momento. Um momento. Então, este é o momento no qual eu estou, porque 10 segundos contando já será o momento. Os irmãos entendem perfeitamente? De modo, então, que esse mal está presente diante de nós constantemente. Todos os dias são os dias nos quais nós estamos vivendo, precisamos vencer no dia mau. É uma ideia de nós pensarmos que a vida cristã não é vivida baseada no nosso passado, como que diz: eu me converti há tantos anos. Isso é importante, mas não podemos viver baseado numa data. Me batizei na data tal. Também não tem importância agora para nós. Não podemos viver pelas experiências espirituais que tivemos outrora, nem pela vida que vivemos em Cristo outrora, tampouco no futuro. Então, precisamos viver a vida cristã sempre como uma atualização no atual momento em que nós estamos vivendo. Porém, embora esse dia mau possa ser entendido nesse contexto como sendo o meu momento, o meu dia, o meu presente,
podemos também pensá-lo de uma outra forma. Alguém pergunta assim, sim, mas se você vai pensar de uma outra forma, você vai me apresentar duas maneiras de se entender o texto bíblico, e como é que eu fico? Ora, você não fica, porque nós não estamos aqui para dizer com exatidão o que Paulo pensava quando ele disse dia mau, que ele não explicou. Ele só disse que precisamos resistir no dia mau. Será que Paulo quis dizer que era o dia, o momento presente que eu vivo? Pode sim, ser que sim, não sei. Porque não há uma explicação dentro do próprio texto. Nós temos que ficar aludindo, buscando. Mas o importante é que quanto mais você conseguir ver possibilidades de aplicação do texto, você perceberá que no final todas elas são verdadeiras. Porque é certo que eu preciso vencer hoje. E é certo que hoje traz o seu mal consigo, ou não? Então, não é inviável eu entender o texto dessa perspectiva. Mas há uma outra perspectiva, eu quero apresentar aos irmãos, que faz também todo sentido e que não anula o entendimento primeiro que nós colocamos. Imagine que a sua vida, ela é construída, a sua existência, ela é vivida dia após dia, no sentido de um acúmulo de experiências, e na medida que você vai acumulando experiências, você vai se tornando aquilo que você é. Perfeito? Ou seja, o Alexandre que sou é o resultado de tudo que fui. Então, o Alexandre de hoje não existia há 10 anos. Então, eu precisei de mais 10 anos para poder chegar ao Alexandre de hoje. O Alexandre de 10 anos atrás não era o mesmo de 20 anos atrás. Ou seja, com isso nós entendemos que o que somos agora é o resultado e o acúmulo de todas as nossas experiências. Tratando-se do campo e do mundo espiritual, o que eu sou espiritualmente é o resultado, é o acúmulo e é o crescimento de toda a minha trajetória, de todas as minhas decisões. Se tem uma coisa que os animais não têm, é decisão. É uma faculdade própria, exclusiva do ser humano. Mas se tem uma coisa que o ser humano faz com muito desdém, é tomar decisões. Nós adiamos decisões, né? Como quem adia dívidas, por exemplo. Não, eu não tenho como pagar tudo hoje, nesse mês, então eu vou deixar a conta de energia vencer, no mês que vem eu pago 2. Não acontece isso com o ser humano? Mas pode fazer? Não é bom, mas numa situação difícil você faz. E você vai conseguindo resolver isso. Mas tratando-se da vida espiritual, quando você posterga uma decisão de ser melhor, quando você posterga uma decisão de mudar de vida, quando você posterga uma necessidade que lhe é urgente, cada dia mais vai ficando mais difícil de você resolver o que você poderia ter resolvido ontem. Tratando-se da vida espiritual, vai chegar um dia, e esse dia que chegará, que será o dia D de toda a nossa existência, é o dia da morte. É o dia em que você vai fazer a contabilidade de tudo o que você fez, de todas as decisões tomadas ou não tomadas, de tudo que você promoveu para ser o que você é no momento da morte, que vai decidir a sua entrada para o mundo espiritual. Então, esse dia mau também pode ser entendido aquele dia em que você terá de entrar para o mundo espiritual, onde prestará conta da sua existência terrena. Então podemos entender, eu preciso me revestir de toda a armadura de Deus, né? De que maneira? Cingindo meus lombos com a verdade, restringindo o meu viver com a verdade. Eu preciso de usar a couraça da justiça, guardar meu coração de toda e qualquer forma de injustiça. Não somente do ponto de vista espiritual, Cristo é a minha justiça e Ele me faz justo quando eu creio no seu nome. Cristo é a justiça de Deus que é trabalhada dentro de mim, organicamente, que vai me tornando justo. E agora essa justiça trabalhada em mim vai se manifestando numa vida justa, num dia a dia justo, em que eu vivo de modo justo em relação à minha esposa,
que eu vivo de modo justo em relação aos meus filhos, que eu vivo de modo justo em relação à minha família, que eu vivo de modo justo em relação aos meus patrões, aos meus empregados, aos meus professores, nas minhas relações em sociedade, com o meu próximo, com o meu vizinho, com todas as pessoas. É embraçando sempre o escudo da fé. Somente por meio da fé se pode apagar os dardos inflamados do maligno que são disparados contra a nossa mente, para nos fazer errar o caminho. É calçando dia a dia os pés com o evangelho, ou com a preparação do evangelho da paz, calçando os pés com este evangelho, no sentido de andar a cada dia, cada passo, cada decisão, cada compromisso firmado, cada relacionamento, cada atitude, cada palavra, sendo um calçado com as bases do evangelho, levando também a outros este evangelho, de modo então que agora, usando o capacete da salvação, falaremos agora daqui a pouco, e também fazendo o uso da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para que com tudo isso, ao chegar no dia mau, você resistir este mal que é a morte, mantendo-se em pé e não caindo, porque quando a morte chega, nós caímos, sim ou não? O corpo tomba. Se você está em pé, ele tomba. Se ele está deitado, continuará caído. Não mais deitado, mas caído. Porque quem está morto não deita, cai. Perfeito? Então, esse permanecer em pé, agora, como aquele que venceu tudo. Ou seja, um cristão vencedor. Que no dia da sua morte, que é também um dia mau, você possa permanecer firme e inabalável. E pode então dizer, como Jó declarou, eu sei que meu Redentor vive. Poderá falar também como Paulo declarou, eu sei em quem eu tenho crido. Né? Desde já a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Então, esse dia mau pode ser visto nessas duas perspectivas. É possível que com mais reflexão entendamos um pouco mais desse dia mau. E talvez todas essas nuances de significado do texto vão juntamente formando o significado do texto. Amém? E tratando-se, portanto, desse texto, nós estamos falando de quê exatamente? De uma verdade fatal, de uma verdade irredutível a qualquer tipo de brincadeira, qualquer tipo de religiosidade, ou qualquer tipo de incredulidade. A verdade fatal de que você está numa guerra. Você não sairá ileso dessa guerra, não sairá vitorioso dessa guerra se você não se apropriar dessa armadura que é de Deus. Que armadura é essa? É a verdade, é a justiça, é a fé, é o evangelho e é também a salvação, o capacete da salvação. Então essa armadura aqui desse soldado, aqui que nos é trazida enquanto metáfora, cada uma das partes aponta para um elemento da verdade. Então o que nós temos, de que nós temos mesmo que nos apropriar é da verdade. Aproprie-se da verdade. Verdade em todos os sentidos. Todos os sentidos. Sentido da verdade enquanto aquilo que não é a mentira. É mentira? Tira da sua vida. Tira da sua vida a mentira. Nem mentira por brincadeira. Nem mentira branca. Como dizem, né? Tem esse tal de mentira branca. Hã? Assim, vocês entenderam, né, irmãos? Perdoe-me eu usar esse termo de lugar comum, mas vocês entendem o que eu estou dizendo. Mentira em nenhuma hipótese, porque quando nós abrimos concessão para a mentira, logo, logo vamos cair na mentira fatal. Porque vira um vício, vira um costume. E tudo que nós fazemos habitualmente transforma-se no costume, e o costume se torna uma manifestação daquilo que nós somos. Então, vamos começar a pensar a mentira enquanto
no cingir da verdade enquanto aquilo que se opõe à mentira. Vamos entender a verdade enquanto sendo a realidade do Evangelho em oposição às sombras e figuras. Porque quem vive baseado em sombra e figura da Bíblia parece um bom religioso, mas não tem experiência da verdade, que é o próprio Cristo. Entendendo a verdade enquanto sendo Cristo, né? No sentido de que, não no sentido de que Cristo, o dogma, o Cristo histórico, embora o histórico seja a verdade, mas entender Cristo enquanto a verdade sendo, Cristo é a verdade porque ele teve um modo de viver. O viver de Cristo é a verdade. Cristo constitui-se a verdade não enquanto uma ideia, mas enquanto uma essência, enquanto uma natureza que se manifestou no tempo, se fez homem, viveu entre os homens, e é esse viver de Cristo sendo verdade e sendo a verdade de que eu preciso para mim. Viver este viver. Viver o viver de Cristo que é a verdade. O mesmo se aplica à justiça, entender a justiça de todas as formas possíveis, não somente no âmbito teológico, mas entender Cristo como a minha justiça, que me separa de tudo o que é comum, me faz justo aos olhos do Pai. Porém, essa justiça agora que se desenvolve enquanto justiça orgânica, Cristo, a justiça de Deus, que é trabalhada em mim e me faz justo para um viver justo. Porque tudo o que somos tem que, no final da linha, nós chegamos à nossa experiência prosaica, cotidiana, que é aquilo que nós fazemos e vivemos de modo prático. Tudo isso tem que chegar nesse ponto final, que é a prática. Senão fica só em teoria, só conversa fiada, só doutrina, só dogma, só filosofia. Se bem que a filosofia também não admite, tá? Essa separação de teoria e prática. A própria filosofia, ela exige que toda filosofia seja um conúbio de teoria e prática. De modo que a prática não é outra coisa além de teoria, senão a própria teoria que se manifesta. Bem, de todo modo, é isso. O mesmo aplicado à fé. Fé em todos os sentidos. Vamos recuperar a nossa fé. Fé enquanto a verdade do Evangelho, as verdades do Evangelho, né, as declarações, as proposições, os fatos do Evangelho. Vamos entender a nossa fé não somente enquanto fé objetiva, que é uma fé sadia, uma fé ortodoxa, mas também uma fé subjetiva, que é a confiança de que nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. Resgatar aquela fé dos antigos, quando dizia: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Entender que esse ser atingido não quer dizer que você não vai gripar, não vai pegar dengue, não vai pegar Covid, não é isso. Você não será atingido na sua essência, porque ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, existe um vale por onde você vai andar. Ou seja, o fato de que vai cair um para cá e o 10.000 para lá, então não tem vale, e o vale tem sombra, e a sombra é da morte. É o medo da morte, das angústias da vida, das dificuldades, de tudo que passamos, mas a confiança de que aconteça o que acontecer, seja aqui ou seja lá, estamos amparados debaixo das asas do Altíssimo. Essa fé subjetiva. Amém? Temos que resgatar isso. Isso é permanecer firme no dia mau. Então, aplicando tudo isso, essas verdades, como quem veste, como quem toma para si, como quem se protege. E então, falando agora do capacete da salvação, o capacete é como uma das partes da armadura. Então, se o escudo quer dizer a fé, se as sandálias quer dizer o Evangelho, se a couraça quer dizer a justiça, o capacete quer dizer a salvação. E isso é muito significativo. Por quê? Por que a salvação é um capacete? Ou melhor, por que a salvação é representada pelo capacete? Porque o capacete de um soldado romano representa, na metáfora, a nossa salvação em realidade. Simples, porque a salvação acontece na sua consciência. É na mente e na consciência que a salvação é enquanto um evento acontece. Irmãos, olhem para mim em nome de Jesus. Se você não for capaz de construir uma vida em salvação, pensando no futuro, pensando no seu futuro eterno, porque às vezes você não está pensando em futuro eterno.
Você tem uma coisa em que você não pensa em futuro eterno, não faz parte das suas preocupações, tudo bem. Mas entenda que a salvação de Deus, muito mais do que um destino eterno, ela nos livra de coisas básicas da existência terrena. A salvação de Deus, ela é muito mais do que uma salvação escatológica ou do que salvação do pecado. A salvação de Deus também é salvação humana. Te torna mais humano, te torna melhor, mais consciente, mais próspero. Inclusive próspero. Próspero materialmente, próspero emocionalmente, próspero no relacionamento familiar. A salvação de Deus é uma coisa fantástica e as pessoas não dão conta disso. E fica desprezando a salvação de Deus, achando que está tendo vantagem em viver a vida como você quer viver. Sua vida é um engano. A minha vida é um engano. A ilusão no qual nós vivemos, que os antigos orientais chamavam de Maya, essa ilusão, essa ideia que se tem é uma grande mentira. Esse mundo criado a partir das nossas percepções é uma grande mentira. Então você pensa que a sua existência consiste em quê? Não, trabalhar para ter dinheiro, né? Me entregar aos prazeres da minha carne, todos os meus prazeres. Não que você não possa ter prazer, não. Você não vai ser um masoquista, jamais. Mas é que o prazer, ele tem que ser dosado. O seu prazer tem que ser limitado. O seu prazer tem que estar... você tem que ter o seu prazer no Senhor. Qualquer prazer que você não possa contar com a presença de Deus é um prazer pecaminoso. Ou seja, o prazer que você não pode convidar a Deus a dançar com você é pecaminoso. Que coisa extraordinária. Usei a dança como símbolo do prazer. Então, muitos crentes preferem abortar o prazer. O indivíduo não tem prazer, não faz nada, né? Só canta as músicas gospel. Tem tanta música bonita para cantar. Um violãozinho, uma fogueira, os amigos, um luau. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá. Coisa maravilhosa. Não há, ó gente, ou não, luar como este do sertão. São músicas que exaltam Deus. O luar do sertão é um luar limpo da cidade, da poluição, do barulho. É alguém que pode agora contemplar o que Deus fez, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Mas alguns cristãos preferem abortar. E aí vivem como mumificados. Aí quando canta música gospel, a maioria não tem futuro. Não tem. Não vem para cima de mim, porque eu mostro. Se me desafiar, eu mostro. Eu pego uma por uma e digo, essa não presta por causa disso. Essa também não presta por causa disso. Mas tem muitas músicas boas, gospel. Mas as músicas boas, gospel, os crentes também não gostam. Entendeu? Não gostam. Quer ver? Tem uma canção muito bonita, digamos aquela canção que fala... me fugiu totalmente, eu não vou lembrar agora. Quando eu lembrar, eu falo para os irmãos. Se eu tentar lembrar, quanto mais tenta, não lembra, né? Mas tem muitas canções bonitas. Puxa, hinos fantásticos, que falam de Deus, do ser de Deus, da criação de Deus, da obra de Deus. Coisas maravilhosas, mas são hinos. Hoje em dia tem o tal do... Como é que é, Gilson? Me ajuda aí? Aquele não sei o que, chip. Worship. Worship é o tipo de canção de adoração. A pessoa passa 10 minutos cantando, no final não disse nada. E o que disse não era verdade. Ai, Jesus é lindo, é maravilhoso. Aí cai e chora, e estica a perna e vai lá na frente. E Jesus fala assim, meu filho, meu filho. Eu quero uma vida reta, íntegra. Eu quero que você olhe para o necessitado. Louvar a Deus não é isso. Não é isso. Agora, a música, enquanto arte humana, faz parte do nosso louvor quando você canta Deus, os anseios verdadeiros da alma. Não é que não devemos cantar. O problema é que o povo não quer cantar as músicas boas.
evangélicas. Só querem as ruins, ou as ruins, né? Melhor dizendo. De todo modo, é isso que acontece. Nós precisamos, então, de rever essa questão, né? Voltando à questão da salvação. A salvação de Deus, ela nos salva não somente do lago de fogo, ela também nos salva de todas as coisas que o pecado legou e que afetam a nossa existência terrena. Eu falava que, de um lado, muitos abortaram o prazer, do outro lado, tem aqueles que desprezaram ou acham que toda forma de prazer, não tem nenhuma referência com nenhuma música, tá? Tem nada a ver com nenhuma outra música. Mas aqueles que pensam que qualquer tipo de prazer, para não ficar, para ninguém ficar conversando fiado no meu ouvido, aqueles que pensam que qualquer tipo de prazer é válido. Não. O prazer que é válido é somente aquele em que Jesus pode se assentar com você, sorrir com você, dançar com você, fazer parte das suas brincadeiras, fazer parte das suas piadas, fazer parte da sua brincadeira. Se ele pode estar, não vai constrangê-lo, você não vai pedir licença para ele, para você. Não, pode ficar. Então é válido. Então a salvação de Deus vai nos proporcionar salvação em todos os sentidos da nossa existência. Você vai ser um empregado melhor. Você vai ser um patrão melhor. Porque o Evangelho entra em todas as áreas da sua vida. Você é um empregador. Aí o Evangelho vai dizer assim: trate os seus empregados conforme Cristo trata os seus servos. Você, enquanto empregador, está como que Jesus para a sua igreja. Olha a responsabilidade. Já imaginaram? Ou o indivíduo, enquanto empregado, ele vai ser o melhor empregado, porque ele vai entender que ele deve servir ao patrão, ao empregador, como quem serve a Cristo. Então o Evangelho entra em todos os lugares. Ele entra na sua família. Ele vai te ensinar a ser a esposa ideal, que não tem nada a ver e não tem nenhuma relação nem com o machismo patriarcal, nem com o feminismo tão propagado na nossa era. Porque hoje em dia nós estamos vivendo as polaridades. Não existe equilíbrio. Hoje em dia, ou existe uma mulher debaixo dos pés de um homem machista, ou existe uma mulher dizendo que ela é totalmente independente de qualquer coisa, inclusive do marido. Como assim? Você é independente do marido? Ah, não sou não? Não. Nem o marido independente de você. Ué, mas como independência numa relação em que a Bíblia diz que vocês agora são um? Olha que está dizendo. Não é a mulher que tem que ser, não. É porque o um aqui é um jogo de dependência. Esses dois se reúnem para formar uma unidade. O Evangelho nos salva. A salvação de Deus salva o nosso casamento. Nos faz as esposas as melhores esposas, segundo o Evangelho. Faz o marido o melhor marido, conforme o Evangelho. Ele muda o seu casamento. Trata com o problema da ignorância, da maldade, da traição, do adultério, de tudo. Poxa, todos nós temos uma ideia. Eu queria tanto uma família perfeita. Nós não temos família perfeita. Nós estamos todos machucados de muitas coisas que atingiram e atingem nossas famílias. Sim ou não? Mas nunca é tarde para você parar e falar: bem, deixa eu buscar a salvação de Deus aqui para a minha família. Eu quero viver a salvação de Deus na minha casa, no meu trabalho. Ou seja, a salvação de Deus, por fim, como um bônus, nos colocará na eternidade. A eternidade vai ser um bônus. Não, veja bem, cuidado, tenta entender o meu raciocínio. Quando eu digo um bônus, não estou invertendo as coisas. Eu quero dizer, puxa, depois de você ter uma vida tão razoável aqui na terra, em razão da salvação de Deus, você ainda tem a eternidade. Olha que maravilha. Por isso eu dizia, se você não pensa na eternidade, pensa pelo menos no agora. Você já vai ter lucro agora.
E se você não está presente na eternidade, ela te virá como bônus. Ou seja, é usar sabedoria. Você não é tolo. A salvação é representada pelo capacete. Por quê? Porque ela acontece aqui. Quando eu falo aqui, é apenas um modo de falar. Porque nós fazemos referência à nossa mente e consciência aqui na cabeça. Mas já vê que pode ser no dedão do pé. Não é? Não sei onde é que está exatamente. Mas é a referência que nós temos. Perfeito? Vocês entendem, não? Por isso é colocado o capacete. Isso por quê? Porque o Evangelho, como diz Isaías, né, no capítulo 55, salvo engano, versículo 10 e 11, ele vai dizer o seguinte: a palavra de Deus é como a chuva, que caindo do céu rega a terra e faz brotar a semente, faz crescer a relva, faz crescer as flores e produzir fruto. E então ela retorna. Não existe o ciclo da água? E essa água, quando vem, ela faz o que ela tem que fazer e ela retorna. Só que ela só retorna depois de fazer o bem para o qual ela veio, para o qual ela desceu. Isaías fala: assim é a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ou seja, você está ouvindo a palavra, você está ouvindo o Evangelho, não está ouvindo o Evangelho? Ele está fazendo algo em você. Por mais que você esteja dormindo, ele está fazendo algo em você. Alguma coisa está ficando semeada, mesmo que inconscientemente está lá dentro, porque mesmo dormindo você ouve. Mesmo dormindo você ouve. E eu quero dizer então que essa palavra, ela vai ali lentamente formando, sedimentando na sua consciência o próprio Evangelho. Agora, é tão fácil de você perder aquilo que foi constituído na sua consciência. Você acha que não é possível? Gente do céu, se nós não sofrêssemos nenhum problema relativo à salvação em nossa consciência, por que usar um capacete? Capacete é de proteção. Proteger de quê? Afinal, pense comigo, raciocine comigo. Vamos ser pessoas simples, vamos ler a Bíblia com mais simplicidade. No sentido de que Paulo, ele afirma dizendo: não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo estabelece aqui dois movimentos. Um movimento em que você retrocede, sendo conformado ao espírito do mundo, ou um movimento em que você avança, sendo renovado, transformado na vossa mente, na sua mente. Você não tem como ficar em neutralidade. Impossível você ser neutro. É igual você achar, por exemplo, que um tradutor, o camarada estudou grego, aramaico, hebraico, russo, alemão, não interessa, inglês, francês, e aí agora ele vai traduzir uma obra muito grande, uma obra histórica, uma obra clássica. E é para você achar que ele vai traduzir com neutralidade? Totalmente neutro, faz parte. Só se for, né, psicografia. Também não acredito nisso. Mas é só para os irmãos terem uma ideia. Porque a tal da psicografia, eles dizem que o indivíduo aqui está neutralizado, né? Usando só a mão, né? Não acredito nisso. De todo modo, não tem como você fazer nada sem neutralidade. Você vai dar um testemunho, um depoimento. Você vai falar a verdade. Mas a verdade que você fala passa pelas suas faculdades de sentimento, de psique, de interpretação, de desejo, de tudo. Tanto é que acontece um fato, você encontra para o mesmo fato várias explicações, várias interpretações, e todos na garantia de que eu estou certo. Não, você está certo. O seu ponto de vista é certo, porque o ponto de vista é seu, é a sua subjetividade.
Então não tem como você falar assim, não, eu não estou evoluindo para a salvação, no sentido de não estou sendo transformado pela renovação da mente, entretanto também não estou sendo formado com o mundo. Não, 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 não. Impossível. Você não pode ser neutro. Pedro declara, ou é Paulo, salvo engano, em Romanos, ele declara que ou você é escravo da justiça ou é escravo do pecado. Não tem meio termo. Ou você está no caminho largo ou no caminho estreito. Ou adentrando na porta direita, ou a porta estreita ou a porta larga. Ou você se alimenta da árvore da vida ou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é? Só há dois senhores. Deus e... Não. Só há dois senhores, Deus e... Não, não é Mamon. Nem é o diabo, nem é o pecado, nem é o ego. Só tem dois deuses, Deus e você. Um verdadeiro, o outro falso, forjado. Porque tudo que você faz para agradar o demônio é para agradar a si mesmo. Tudo que se diz, está indo para o demônio, não, é para mim mesmo. São os meus prazeres, são os meus gostos, são as minhas, né? É sempre isso. De todo modo, a grande questão é que não pode haver neutralidade. Esses dois movimentos. Estou falando da salvação. Estou falando de salvação não dogmática, estou falando de salvação não histórica, estou falando de salvação não judicial. Estou falando de salvação acontecimento. Aqui, ó. Como é que a salvação acontece em mim? A salvação acontece quando a verdade vai transformando a sua mente. Domingo agora vamos falar uma palavra, a palavra que está na série, né? A cosmovisão do reino de Deus. O subtema que vamos tratar no domingo que vem agora é metanoia, a grande virada. Vamos mostrar o que é metanoia e porque só a metanoia pode produzir uma grande virada na sua vida. Você quer mudar de vida? Fala a verdade. Só se você quer. Tem coisas na sua vida para você mudar? No seu coração, na sua mente? Se tem, nós vamos virar a chave domingo que vem agora. Virar a chave. Se você quiser virar, você vira. Mas se nós vamos virar, nós vamos virar. Aí você vira se quiser. Mas nós vamos mostrar exatamente onde está o seu problema. Onde está o meu problema. No sentido de que agora você só pode experimentar salvação na sua consciência. E como é que experimenta? Na medida que a verdade vai sendo constituída, vai sendo trabalhada na sua mente, formatando uma nova maneira de pensar o mundo. Uma nova maneira de pensar a si mesmo. Uma nova maneira de pensar Deus. Uma nova maneira de pensar o outro. Ou seja, a cosmovisão divina sendo trabalhada nas suas percepções. As percepções determinam exatamente o que você vai fazer. Ou o que nós vamos fazer. Elas determinam. Pronto. Você vai ser uma pessoa boa para ajudar o próximo, o que vai definir são as percepções. É nas percepções que o Evangelho atua. São nas percepções que a salvação acontece. Vai mudando a percepção, você vai sendo salvo. Ó, que maravilha. E aí você vai se tornando uma nova criatura. Vai se tornando um novo homem. Vai nascendo de novo. Vai olhar para você assim, o que está acontecendo com esse camarada? Não é? E olha que nós sofremos uma crise de identidade muito profunda. O pecado, ele trouxe para nós uma crise profunda de identidade, somado agora ao problema cultural e ao problema da sociedade, nós não sabemos mais quem somos. Se você puder ler um livro muito bom que fala sobre isso, leia um livro chamado Nenhum, 100 Mil. Luigi Pirandello, um escritor italiano, ele fala dessa crise de identidade,
de um camarada que um dia descobriu que ele não era ele. Mas, puxa vida, foi uma descoberta tremenda. No dia que você descobrir que você não é você, você vai descobrir que você viveu uma farsa a vida inteira. Porque você vive assim para agradar o fulano, para o outro ter uma boa impressão de você. Você vai criando um modo de existência, porque todo mundo quer, seu pai quer, a igreja quer, o padre quer, o pastor quer, o pai de santo quer, o governo quer, o partido de esquerda quer, o de direita também quer, todo mundo quer, a escola quer, e você vai se formando. Quando ele descobriu que ele não era ele, o personagem, né, a personagem lá da um nenhum 100 mil, aí ele fala o seguinte: aí eu descobri que eu não era eu, descobri que eu era muitos. Ele era 100 mil. Aí começa a luta pela busca da identidade. Até que então ele se torna o um. E como eu não leio literatura só como... eu não leio literatura desconectada do todo. E quando eu leio literatura, leio Bíblia, leio filosofia, antropologia, eu estou vendo todo. Estou vendo Deus, estou vendo o Evangelho. Não posso separar as coisas, porque as coisas não são separadas. Nada é separado. Logo eu descobri que quando então o indivíduo chega no um, ele chegou no todo, ele chegou em Deus. É onde você transita para a Escritura e ela nos mostra essa necessidade de nós, então, termos uma mente transformada, para nos tornarmos esse um, né? A fim de que todos sejam um, como és tu em mim, eu em ti, sejam eles também em nós. Mas aí, quando esse indivíduo começou a descobrir quem ele de fato era, a encontrar esse um, essa unidade, aí ele tinha uma casa que estava emprestada, ou era alugada para um grande inimigo seu. Tinha uma casa alugada para o inimigo, e agora quando ele consegue se desvencilhar desses 100 mil, que não era ele, então agora que aí ele fala: poxa, mas por que eu estou alugando a casa para esse camarada? Tanta dificuldade que ele tem na vida, pagar um aluguel, eu poderia dar minha casa para ele, para ajudá-lo a viver um pouco melhor. Aí ele falou: a casa é sua, vamos passar para o seu nome agora a casa. Aí agora todo mundo se revolta contra o camarada: você vai dar a casa para ele? Porque é o seguinte, primeiro, quando a pessoa fala assim, você vai dar uma casa? O problema não é dar a casa, você não vai dar a casa para mim, vai dar para ele. O dar a casa não é o problema, é para quem? Não é para mim, então eu não posso ser favorável. Digamos que o Henrique deu um carro para alguém. Aí, como que isso incomoda as pessoas? Você está doido? Você deu um carro? Como assim? Por que isso me incomoda? Por que isso me assusta? Agora, se ele desse um carro para mim, como é que eu falaria? Rapaz, pensa num cara bacana, é o Henrique. Me deu um carro. Aí você muda, de repente, a ideia sobre o mesmo ato. Então, a salvação, ela acontece na consciência, na mudança de nossas percepções, e na medida que você vai sendo ganho e passando a ver, ou melhor, passando a pensar, ou melhor, pensando a perceber, passando a pensar e, portanto, a agir em conformidade com o Evangelho, você vai sendo outra pessoa. Todos vão ver isso em você. Fica tranquilo. Agora, se você desprezar o fato de que tudo o que você ganhou do Evangelho até hoje, há quanto tempo você está ouvindo o Evangelho? Algo está gerado aí dentro. Está gerado. Mesmo quando você dormia, eu dizia, foi gerado. Se você achar que... se você pensa, atenção, se você pensa que você não pode perder o que você ganhou, engana-se. Pensa o que Paulo está dizendo. Não vos amoldeis a este século. Ou seja, é possível que você seja moldado a esse século. Sim ou não? É possível.
É possível que a sua mente seja plasmada segundo o espírito desse século. É possível que a sua mente passe a ter uma percepção, a ter um pensamento, e, consequentemente, você passa a agir no mundo conforme pensa este século. O que é esse século? Não é o século 21 enquanto data, mas é o espírito dessa era. Essa era tem um modo de pensar, e não existe lugar para Deus nesse século. Não há lugar. Não há lugar, não é porque a filosofia disse que em algumas áreas que não há e que você... Não. Não há mesmo na vida religiosa. Mesmo na vida religiosa. Hoje em dia, a Bíblia e a religião virou apenas um hobby. Virou apenas uma aparência. É uma falsa segurança que se tem, porque o fato de você estar meramente envolvido numa comunidade não é garantia de absolutamente nada. Então, imagine, não vos conformeis, não vos amoldeis, não se permita que este mundo, com as suas mãos de artista plástico, venha modelar a sua mente conforme esse século. Não faça isso, não permita isso. Para que não fique só no âmbito bonito da palavra, do discurso, o que é uma mente plasmada conforme esse século? Como você entende? Eu falava que domingo eu vou pregar sobre metanoia, né? Vamos trabalhar alguns pontos específicos, mas só para os irmãos entenderem, como é que você entende as relações humanas hoje em dia? Como assim, pastor? Não estou entendendo. Sim, como é que você entende a sua relação com o seu próximo hoje em dia? Você sabia de uma coisa? Eu vou citar esse exemplo porque ele é muito interessante, poucas pessoas se aperceberam para esse detalhe. Quando Paulo, é só um exemplo para vocês entenderem, quando Paulo ele trata sobre o adultério, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele fala uma coisa fantástica. Fantástica. Porque a pessoa, quando comete um adultério, o que ela pensa? Ela pensa, não, é só um lance meu, é coisa minha, nada a ver com ninguém, deixa quieto. Aí Paulo, ele consegue trazer esse problema para uma reflexão. Aí ele fala assim, olha, não cometa o pecado da impureza contra o seu próximo. No texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, a ideia que Paulo transmite, ou o ponto que ele nos leva é, quando alguém comete um adultério, trai uma pessoa, ele está cometendo uma injustiça para com duas pessoas minimamente. Para com a própria esposa ou para com o próprio marido, de qual for o lado, e para com o esposo ou a esposa ou o marido do outro lado. Porque sempre numa relação extraconjugal haverá dois injustiçados. Vocês entendem? Olha a dimensão ética que Paulo nos leva. Você está cometendo, além de cometer o pecado em si, mas olha para o âmbito prático. Você comete injustiça. Está tirando do outro o direito. Você está roubando do outro o que lhe é devido. Você está tomando do outro. Isso ganha uma dimensão espiritual na sua vida tão grande, muito grande. Eu perguntava, como é que você lida com as suas relações de esposo, de esposa, de parente, de amigo, de patrão, de empregado? Não importa, em qualquer lugar onde você estiver, como é que você lida com isso? Qual é a sua forma de pensar? E aí esse século nos dá uma forma de pensar. Ele fala, não, isso aqui é bobagem. É bobagem. Acredita que tem pessoas que desenvolveram inimizade. E desenvolve inimizade. Às vezes chega a vias de fato com o outro por causa de uma discussão política. Espera aí. Quem ensina isso é esse século. Esse século é que constrói todas as modalidades esportivas de competição. O espírito desse século, ele faz de você um competidor.
No reino de Deus, o espírito do reino de Deus te faz um servo. O maior é aquele que serve. O espírito deste mundo fala: não, você tem que ser o melhor jogador de futebol. Então, o que você puder fazer dentro do campo para garantir a vitória, faça. É como se fosse uma luta de MMA. Para você ganhar, você tem que bater. O cara já está caído, já está ensanguentado, e você agora eu quero quebrar o nariz dele. Quebrar o nariz, quebrar o braço. E tem alguns juízes de MMA que estão vendo a situação. Poxa, já está errado quando começou. Mas não, ele ainda aguenta. Só vou parar a luta se eu ver que ele não aguenta. Estou olhando, e o outro está lá batendo sangue. O espírito desse mundo faz isso. Aí você fala: nem de MMA eu gosto. Não, o MMA foi o exemplo para mostrar como que nós fazemos para sermos os melhores. Aí você mente para ser o melhor. Você engana para ser o melhor. Você despreza pessoas a quem você ama para você fazer ou ganhar alguma coisa para ser o melhor. Você despreza pai, mãe, irmão, amigo. Você compra diploma, compra vaga. Você vai burlando. Desde que você consiga o seu objetivo, você faz qualquer coisa. Os fins justificam os meios. Um pensamento de Maquiavel. Não é? Se bem que ele não escreveu essa expressão, não, mas você entende na obra dele, O Príncipe, sobretudo, que essa é a ideia. Para o Estado poder manter a ordem e manter o poder, a soberania, não importa, tem que ter a soberania. O Príncipe diz isso, né? Nicolau Maquiavel fala: o Estado tem que manter a ordem e o poder, a soberania. O que fazer? Não interessa. Desde que você mantenha. De todo modo, aí vem o Espírito de Cristo, do Evangelho, e fala: não, filho, você precisa ser servo. Não praticar injustiça para com o próximo. Não burlar. Não mentir. Mas se eu fizer isso, eu vou me lascar todinho. Pois é. Mas que você não tenha nenhuma ambição, nenhum alvo que seja necessário para conquistá-lo, você se tornar um agressor contra a justiça, contra a verdade, contra o próximo. Quando Paulo diz: não vos conformeis a esse século, mas transformai-vos, ele quer dizer, se você tem alguma coisa do Evangelho já formada na sua consciência, guarda. Usa o capacete da salvação. Cuida da sua consciência. Cuida da sua mente. Que essa salvação seja a proteção na sua mente, para que você não caia no espírito desse século. Olha que coisa maravilhosa. Que nós possamos refletir sobre isso, queridos. Que nós pensemos muito sobre isso. Semana que vem nós vamos falar então sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que conforme você pega esse termo espada, na língua grega, você vai observar que é uma espadilha. É como que uma adaga, quase como um punhal. O que não faz muito sentido numa batalha, numa guerra, do ponto de vista lá dos romanos, quando eles vinham a cavalo, vinham com lança, vinham com escudo, não faz muito sentido chegar numa guerra com canivete. Então, a única solução para entender esse texto, dentro do que Paulo está dizendo, é que esta arma, a palavra de Deus, enquanto espada, é a única dentre todas as partes da armadura que pode ser chamado de uma arma de ataque. Porque todas as outras são de defesa. Essa é de ataque. E, portanto, o inimigo que você vai ter que ferir e golpear, ele está tão pertinho de você, mas tão pertinho, mas tão próximo, que você poderá usar apenas uma espada bem curta. Ele está dentro de você. Esse inimigo está dentro de você. Por isso que você não precisa de uma espada muito grande. Basta uma adaga, uma coisa pequena, onde você fará morrer aqui dentro de você esse ego que é tão perverso, que é tão demoníaco e que é o que nos faz sofrer muito.
é o que nos faz sofrer. O sofrimento humano, ele consiste exatamente nas suas angústias e na sua, digamos, o sofrimento humano consiste na frustração humana, na angústia por obter algo e na frustração por não conseguir obter. Quando o ser humano, ele quer obter algo, ele tem uma angústia por aquilo, um desejo, então ele fica angustiado. Enquanto ele não conseguir, ele não para. Aí, por não conseguir, vem a frustração. Essa frustração se chama sofrimento humano. Mesmo nas coisas simples. Uma mãe perde um filho. Dói, não dói? Mas esse sofrimento, ele é sublimado. Sublimado. Quando a mãe entende, esse filho não me pertence. Eu não posso me apropriar dele e não querer que ele vá, por que foi, e cadê Deus, e começa aquele jogo, aí o seu sofrimento está instaurado, o sofrimento do ego. Uma coisa tão simples. Não é que a mãe não sofrerá, só que o sofrimento é sublimado. Se torna uma dor gostosa, uma dor de crescimento, quando a pessoa, ela abre mão. Não se apegue a nada. Não se agarre a nada. Não se aferre a nada. Procure tocar na essência do seu espírito, do seu ser que você é, e aí você então estará livre de qualquer coisa. Então esse ego nosso, que se agarra a tudo, precisa ser golpeado com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e se destruir em nós, portanto, para a sua própria liberdade e para a sua própria libertação. Tá bom? Semana que vem vamos falar um pouco mais sobre esse assunto e seguir adiante no nosso texto para o fim dessa carta, tá bom?